no capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 3. Esdras, capítulo 3, versículo de número 3. Nos diz assim: E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todos dizem, diga assim comigo nesta noite: reconstruindo o relacionamento com Deus. Diga comigo: reconstruindo o relacionamento com Deus. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte assim: como está o seu relacionamento com Deus? Nós observamos, irmãos, que esse texto que nos fala aqui no livro de Esdras nos mostra o acontecimento pós-cativeiro, quando o povo de Israel passaram 70 anos de sofrimento, de cativeiro na Babilônia. Nós observamos que o templo do Senhor, ele é destruído, a casa de Deus é destruída. Os altares da casa de Deus também são destruídos. E nós observamos que o povo agora estava na Babilônia, foram levados à Babilônia. Os sábios, os príncipes, o rei, todos estavam agora debaixo do cativeiro babilônico. Ficaram na terra os camponeses, poucas pessoas, para poderem tomar conta da terra. Mas nós observamos que a nação de Israel deixa de oferecer sacrifício e louvores a Deus na sua terra. E agora nós observamos que 70 anos depois, para se cumprir o que Deus tinha falado e tinha revelado ao profeta Daniel, quando Daniel, ele buscou ao Senhor, querendo saber o que estava determinado sobre a nação e o que a nação de Israel passaria. E nós observamos que Deus, ele revela a Daniel que um período de 70 anos o povo estaria dominado
o povo estaria sobre o domínio de outra nação. E nós encontramos, irmãos, que Israel, lá junto aos rios da Babilônia, diz que o povo que oprimia, que pisava o povo de Israel, diziam para eles: cante, cante um dos belos hinos de Sião. E eles diziam: como entoaremos nós? Como cantaremos nós longe da nossa terra? Diz que as harpas estavam empenduradas, não havia mais louvor e adoração ao nome do Senhor. Mas se cumprindo o tempo determinado por Deus, se cumprindo aquilo que Deus tinha revelado ao profeta Daniel, Deus começa agora a trabalhar e trazer o povo novamente para a sua terra. Um novo relacionamento precisava ser reconstruído entre Deus e o seu povo. Estava destruído o altar e estava destruído o templo. E na leitura que nós realizamos, nos mostra que a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na terra foi reconstruir, foi firmar o altar sobre as suas bases. Mas por quê, irmão? Porque o altar, ele vai demonstrar justamente a aproximação do homem com Deus. Era no altar que era oferecido os sacrifícios, era no altar que os sacerdotes ofereciam sacrifício pelos seus pecados e oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Então a primeira coisa que eles fizeram, quando chegaram ali, obedecendo a ordem de Zorobabel, eles começam a edificar o altar sobre as suas bases. Quando o altar agora estava levantado, eles começaram a oferecer sacrifício ao Senhor, holocaustos que eram oferecidos de manhã e também de tarde. Eram sacrifícios que eram oferecidos continuamente ao Senhor. Aí está, irmãos, mostrando a reconstrução de um relacionamento, porque quando falamos de altar, falamos de vida consertada. Quando falamos de altar, falamos de vida que está colocada diante de Deus. Quando o nosso altar, irmão, está destruído, nós não oramos. Obrigado. Nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós nos distanciamos da casa de Deus, nos distanciamos da presença do Senhor. Sem altar, irmão, não existe relacionamento com Deus. Quando nós vamos ver lá no início, desde o princípio, o homem sempre, para se aproximar de Deus, nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, se fazia um altar. A Bíblia fala do altar de Abraão, a Bíblia fala do altar de Isaac, a Bíblia fala do altar de Jacó. Aleluia, irmãos, aquele que quer se aproximar de Deus, ele precisa levantar o seu altar. Vida sem altar é vida distante de Deus. Vida sem altar é uma vida no pecado. Vida sem altar é uma vida sem comunhão com Deus. Mas quem tem altar, ele conversa com Deus. Quem tem altar, Deus conversa com ele. Quem tem altar se aproxima de Deus. Quem tem altar chega perto de Deus. Irmãos, o povo, a primeira coisa que eles fizeram, aleluia, foi edificar o altar de Deus para oferecer sacrifício. E a Bíblia diz, irmão, que nós devemos apresentar os nossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia, em sacrifício, irmão, se oferece sobre o altar. E o altar, quando está destruído, irmão, não existe relacionamento com Deus. E nós observamos que nos dias do profeta Elias, aleluia, quando Baal tomou conta dos lugares de adoração em Israel, aleluia, quando o profeta Elias desafia, aleluia, Acabe e os seus profetas junto com a sua esposa Jezabel, em que todos os profetas de Baal se apresentaram, Elias disse para eles: o Deus que responder com fogo, este será Deus em Israel. Aleluia, os profetas de Baal clamaram, os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal se retalharam e nada aconteceu. Mas quando chegou a vez de Elias, em que Elias disse: basta, agora sou eu que vou, aleluia, clamar ao Deus de Israel. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. Ele pegou as pedras e colocou 12 pedras sobre o altar. Ele saiu colocando as pedras sobre o altar. Aleluia, mandou cavar uma cova aí em volta do altar. E ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. Diz que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor, aleluia, naquele rego que tinha sido cavado, e todo o povo caiu por terra dizendo: só o Senhor é Deus. Irmão, quando o altar é colocado em pé, o fogo de Deus aparece sobre o altar. Está faltando fogo na sua vida, está faltando, aleluia, vida na sua vida, está faltando a unção de Deus na sua vida. Coloque o altar em pé, restaure o altar do Senhor, coloque o altar de Deus novamente em pé. Altar em pé é sinal de relacionamento com Deus. Quem tem altar, conversa com Deus. Quem tem altar, fala em mistério. Quem tem altar, sente a presença do Senhor. Quem tem altar, tem os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem tem altar, tem a unção e a glória de Deus na sua vida. Aleluia, desta noite, tenha relacionamento com Deus. Reconstruir o seu altar, às vezes se faz necessário para que a glória de Deus se manifeste. O altar de Deus estava levantado. O que aconteceu? Holocausto, sacrifício, de manhã e de tarde e de manhã e de tarde. Aleluia, quando tem altar, irmão, tem sacrifício. Quando tem altar, tem adoração. Aleluia, a igreja nesta noite é convidada, aleluia, para entrar neste relacionamento com Deus. Adore a Deus nesta noite. Aleluia, que nesta noite o nosso altar seja uma demonstração de relacionamento. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu adoro a Deus. Aleluia, Deus envia a sua glória para a minha vida. Aleluia, eu invoco ao Deus Todo-Poderoso e Ele manda do céu a sua glória e a sua unção sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, quando o altar estava em pé, a primeira coisa que aconteceu foi a oferta. Depois da oferta, irmão, teve festa. Depois da oferta, em que, irmão Ezequiel, estava mostrando que a intimidade estava novamente sendo reconstruída, então veio festa. E lá no Salmo 100 diz assim: celebrai ao Senhor com júbilo. Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra.
Celebrar ao Senhor, irmão, é festejar ao Senhor. Aleluia. Eu ainda não vi, irmãos, um crente com o altar em pé, para ele não viver em festa, para a vida dele não ser alegria, para ele não estar celebrando ao Senhor. 70 anos se passaram, mas chegou o momento de festa, chegou o momento de celebrar. Eu não sei quanto tempo você vem oprimido, eu não sei quanto tempo você vem debaixo de um cativeiro, mas eu quero dizer que hoje é noite de um altar ser levantado. Hoje é noite de se oferecer sacrifício. Hoje é noite de festa. Festa. A festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos, irmão? Era uma festa que durava 7 dias. Quer dizer, no primeiro dia da semana tinha festa. No segundo dia da semana tinha festa. No terceiro dia da semana tinha festa. No quarto dia da semana tinha festa. No quinto dia da semana tinha festa. No sexto dia da semana tinha festa. No sétimo dia da semana tinha festa. Quer dizer, irmão, que vida no altar. Tem festa na segunda, tem festa na terça, tem festa na quarta, tem festa na quinta, tem festa na sexta, tem festa no sábado, tem festa no domingo. Aleluia. Eu não sei, aleluia, como está o teu altar nesta noite, mas se o seu altar estiver em pé, aleluia, tem sacrifício sobre o altar e tem festa ao Senhor. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor. Não pode ser triste, irmão, o coração que adora a Deus. Não pode ser triste o coração que louva ao Senhor. Nesta noite, cante a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga o nome do Senhor. Celebrai, 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 celebrai. Levante a tua mão ao céu e adore a Ele nesta noite, porque Ele está aqui. Era 7 dias, eram 7 dias de festa. Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela tinha duração de 7 dias. O povo habitava em cabanas. Eles armavam as cabanas ao redor do templo, para relembrar o período que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. 40 anos habitando em tendas, peregrinando pelo deserto. Durante o dia o sol quente, à noite enfrentando os ventos frios e a tempestade da noite. Mas o Senhor Deus, aleluia, com uma nuvem durante o dia, Ele protegia o povo do sol, aleluia, na caminhada pelo deserto. E durante a noite, Ele iluminava e aquecia o povo com uma coluna de fogo. Aleluia, durante 40 anos eles caminharam, mas não faltou sombra durante o dia, e não faltou uma coluna de fogo durante a noite. Eu quero dizer para você, que durante o dia que você estiver atravessando, aleluia, o Senhor está com a sua sombra estendida sobre você, e quando você entrar numa noite fria, de luta e de dificuldade, o Senhor chega como uma coluna de fogo, dizendo: eu estou aqui, eu estou presente, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Você pode adorar a Ele nesta noite. Aleluia. Na festa do tabernáculo, eles passavam 7 dias habitando em tendas. Eles estavam dizendo no deserto:
Deus nos deu sombra. No deserto, Deus nos aqueceu. Eles estavam dizendo: passamos 40 anos no deserto, mas todo dia tinha maná do céu para nos alimentar. Oh, aleluia, quando tivemos desejo de comer carne, Ele mandou cordonizes para nos alimentarmos. Quando faltou água, aleluia, Ele feriu a rocha através de Moisés, para a água sair da rocha e nós saciarmos a nossa sede. Era um ritual, irmão, que durante os 7 dias tinha sacrifício constantemente. E o povo relembrava a peregrinação pelo deserto. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Não se esqueça por onde você passou. Não se esqueça por onde você andou. Não se esqueça dos momentos difíceis que você enfrentou. Não se esqueça, aleluia, por onde eu lhe conduzi, aleluia, durante os anos, durante a sua jornada de vida. Deus estava dizendo: não se esqueça por onde vocês passaram. E eles estavam ali habitando em tendas, aleluia, relembrando e festejando ao Senhor. 70 anos, irmãos. Eles não festejavam. Aleluia, nós ficamos aqui, irmão, 2 anos por causa da pandemia, sem festa, e parece que estava faltando uma coisa, né, Júlio? Estava incompleto. Quando nós tivemos a festa agora da mocidade, a gente parece que quis jogar tudo para fora de uma vez só. Sabe por quê, irmão? Porque foram 2 anos. Mas nós estávamos aqui, estávamos acompanhando os cultos pelas mídias, pelas redes sociais, quando a igreja estava fechada. Mas imagina, irmão, 70 anos arrancado da terra, tirado da sua casa, tirado da sua pátria, levado cativo, sendo oprimido. Quando eles voltaram, irmãos, aleluia, eles levantaram o altar e disseram: nós queremos ter comunhão contigo. Nós fomos levados cativo porque o nosso altar foi destruído. Nós fomos levados para cativeiro porque o nosso altar foi destruído. E o teu Santo Espírito saiu do templo e foi-se embora. Mas, Pai, eu quero levantar o meu altar. Eu quero reconstruir o meu relacionamento contigo. 70 anos sem festa. Aleluia. Quando o altar foi levantado, chega a ordem, aleluia, através dos escribas, através dos sacerdotes. Aleluia, vamos fazer a festa do tabernáculo. Aleluia, eles já sabiam que era 7 dias de festa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aleluia, era 7 dias de festa. Oh, o inimigo está com tanta raiva de você, porque hoje você está colocando o teu altar em pé. Aleluia, a festa de Deus vai acontecer na tua vida. Que o inferno queira ou não, que o demônio queira ou não, que ele goste ou não, ele está derrotado nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, o teu altar está sendo levantado, e hoje você vai celebrar, você vai cantar, você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai falar em mistério com Deus nesta noite. Oh, aleluia! Irmãos, era uma festa tão bonita em Israel. Aleluia, que eles acendiam luzes, tochas, nas tendas, durante a noite. Aquelas luzes ficavam acesas, relembrando aquela caminhada no deserto, quando a coluna de fogo estava diante do povo. E Jesus participou de uma festa dessa. E diz que começou a festa nos dias de Jesus em Jerusalém. Mas no primeiro dia Jesus não foi. No segundo dia Jesus não chegou.
No terceiro dia, no quarto, quinto, sexto, Jesus em silêncio no meio da festa. Mas diz que no sétimo dia, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé. Mas por que Jesus se colocou em pé, irmãos? Porque no último dia da festa, os sacerdotes, eles subiam o alpendre do templo e tomavam os cântaros com água, e eles despejavam aquela água, aquele cântaro, daqueles degraus, daqueles alpendres que iam para o templo, e aquela água saía descendo, cumprindo uma ordem natural de ir para o lugar mais baixo, e aquela água que era derramada no alto daquela escadaria, daquele alpendre, ela começava a rolar de degraus abaixo. Aleluia. O que é que eles relembravam? Aquele momento que Moisés tomou e feriu a rocha, e a água saía da rocha jorrando para saciar a sede do povo. Quando os sacerdotes se preparavam para pegar os seus cântaros de água para virar e derramar sobre os alpendres, Jesus se levanta no meio da multidão, no último dia, no grande dia, no momento que o povo estava esperando que a água corresse, Jesus se coloca em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluia. Quem tem altar em pé, irmão, ele bebe desta água. Aleluia. Quem bebe desta água aqui volta a ter sede, mas quem bebe da água da vida, que é Jesus, aleluia, que está jorrando, 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 aleluia, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo: venha festejar, venha. Pode não acontecer no primeiro dia, pode não acontecer, aleluia, no quinto ou no sexto dia, mas no sétimo dia, Jesus vai se colocar em pé. Quando Jesus se coloca em pé, o milagre acontece. Quando Jesus se coloca em pé, algo novo acontece. O que é que Deus está dizendo? Eu quero ter relacionamento contigo. Relacionamento contigo. Eu fico pensando, irmãos, que após a festa, foi dado início à construção do templo. Os alicerces do templo foram novamente feitos. E eu fico pensando, meu professor, por que primeiro não construíram o templo? Por que os sacerdotes não disseram: vamos primeiro construir o templo? Com o templo levantado, nós vamos fazer o altar para fazer o sacrifício. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém é templo do Senhor sem altar. Você só é templo do Senhor se você tiver um altar. O altar fala de relacionamento. Coral, não adianta você dizer que é templo do Espírito Santo de Deus se você não tiver altar. Orquestra, não adianta você dizer que é templo do Espírito Santo se você não tiver altar. Ministros, não adianta nós dizermos que somos templo se nós não tivermos um altar. Igreja, não adianta você dizer que é templo do Espírito Santo se você não tiver altar. Quando o altar é levantado, o templo de Deus é colocado em pé. Aleluia. Quem é templo de Deus aqui nesta noite? Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele nesta noite. É a glória de Deus que está aqui. É a glória, é a glória, é a glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele. Irmã Cilione, venha louvar o nome do Senhor. Aleluia, adore, adore, adore. Aleluia, aleluia. Aonde tem altar, tem templo. Quem é templo de Deus? O Espírito de Deus habita dentro de você. Reconstruir um relacionamento com Deus
é colocar o teu altar em pé, é celebrar festa ao Senhor, e o seu templo estará em pé para Deus habitar dentro de você. Quantos podem dizer amém?